Faremos um breve tour pela cidade de Praga, capital da República Tcheca, país localizado na Europa Central. Aproveitaremos para conhecer um pouco de Praga e alguns fragmentos da sua história. Na denominação original, o nome da cidade é Praha. Praga é conhecida como a cidade das 100 cúpulas. O Castelo de Praga está muito ligado à história de Praga e do país. O castelo em si foi construído no ano 850 e os seus vários anexos foram construídos ao longo do tempo. Com pouco mais de 72 mil metros quadrados, é considerado pelo livro dos recordes o maior castelo do mundo. Com a sua posição geográfica, teve um importante papel no passado. De lá, era possível controlar as embarcações que passavam no rio. O Castelo de Praga tem mais de 1.100 anos e é a residência oficial do presidente do país. O castelo abriga uma série de construções: o Palácio Real, a Basílica e Monastério São Jorge, a Catedral de São Vito, Galeria do Castelo, a Torre da Libor, a Torre da Pólvora, o Palácio Lobkowicz, Viela Dourada e os Jardins do Palácio. Praga é uma cidade de muitas igrejas. A mais importante delas é a Catedral de São Vito. Fica localizado na área do Castelo de Praga. No seu interior, encontra-se a Capela de São Venceslau, o padroeiro do país. A Torre da Pólvora fazia parte da muralha que protegia a cidade e, como tal, tinha função defensiva. Existiam outras 12 torres, mas todas essas foram destruídas. No século XVIII, essa torre passou a servir como armazém de pólvora. Daí se explica a denominação atual. A Ponte Carlos é um dos principais pontos turísticos de Praga. Foi a primeira ponte da cidade e é a mais famosa. Foi construída em 1357, servindo como meio de interligação entre a cidade velha e o Castelo de Praga. Ao longo dos seus 516 metros da ponte, encontram-se 30 estátuas e, com os seus 10 metros de largura, proporciona um bom espaço para os visitantes e turistas apreciarem todo o local e o seu entorno. Malestrana é uma parte da cidade de Praga, que se pode ver do alto do Castelo de Praga. Nessa área se encontram igrejas, a exemplo da Igreja de Nossa Senhora Vitoriosa, que abriga a estatueta do Menino Jesus de Praga, o Palácio Wallenstein, que funciona o Senado Federal, embaixadas e várias outras construções. A Embaixada da Alemanha Ocidental, em Praga, recebeu milhares de refugiados da Alemanha Oriental. Praga é a cidade de nascimento do escritor famoso Franz Kafka. O Menino Jesus de Praga é uma estatueta de 45 centímetros e representa um forte simbolismo religioso entre os fiéis. A imagem é um símbolo de devoção e está associada a milagres e atrai peregrinos. Assim, a cidade de Praga se beneficia do turismo religioso, sendo um dos principais locais de peregrinação da Europa. A estatueta do Menino Jesus de Praga está na Igreja de Nossa Senhora Vitoriosa, como já foi dito anteriormente. No bairro judeu da cidade de Praga está a sinagoga mais antiga da Europa. Clementino é o segundo maior complexo de prédios históricos de Praga. Entre estes, encontra-se a Biblioteca Nacional, que possui um rico acervo envolvendo livros, jornais e revistas. Encontra-se também a Torre Astronômica, com 68 metros de altura, e a Capela dos Espelhos. A Torre Astronômica serve como um belo mirante com vista para o centro histórico. A Galeria Nacional está espalhada em vários prédios e palácios no centro de Praga. Abriga a mais extensa coleção de artes do país.
O relógio astronômico já foi considerado uma das maravilhas do mundo. Foi criado no ano 1410. A cada hora, as duas janelas se abrem e aparecem os apóstolos, e nas laterais aparecem outras figuras animadas. A animação termina com o canto de um galo e o toque do sino no topo da torre. O relógio possui ainda outras funções. Apesar da longa história de Praga, a República Tcheca é um país muito recente. Foi criado no ano de 1993 e o seu território já foi de tudo um pouco. Já foi parte do Sacro Império Romano-Germânico, do Império Austríaco, do Império Austro-Húngaro, já foi também parte da Alemanha nazista, como território ocupado durante a Segunda Guerra Mundial, e também já foi parte da Tchecoslováquia. Com um detalhe relevante que parte do período em que foi Tchecoslováquia não era um país soberano, pois esteve subjugada à União Soviética. A Tchecoslováquia foi dissolvida e, como resultado, foi criado dois outros países, a República Tcheca e a República Eslovaca. Esses dois países também são chamados de Tchequia e Eslováquia. Assim, o território em que hoje se encontra a cidade de Praga tem uma longa e turbulenta história. As diferenças culturais, étnicas e econômicas foram as questões que mais contribuíram para a dissolução da Tchecoslováquia. Apenas para que se tenha uma ideia dessas diferenças em termos econômicos, a parte da Tchecoslováquia, que era habitada pelos tchecos, era a locomotiva do país. Era responsável por mais de 70% do seu produto interno bruto. A dissolução da Tchecoslováquia foi resultado de uma decisão de cima para baixo e se deu de forma pacífica, exatamente o contrário do que aconteceu com a também extinta Iugoslávia. Os tchecos e eslovacos são descendentes dos eslavos. Essa denominação eslavos se refere a uma ramificação de povos indo-europeus e que hoje habitam nas regiões da Europa Central e Oriental. É relevante mencionar as turbulências políticas vivenciadas nesse último século na então Tchecoslováquia. Entre estas, aconteceu a ocupação nazista na Segunda Guerra Mundial e depois a instalação do comunismo. Na Segunda Guerra Mundial, Hitler estava com um plano diabólico e então convidou o presidente da Tchecoslováquia para ir a Berlim. O motivo do encontro era para comunicar que, se o país não aceitasse de imediato ser incorporado à Alemanha nazista, naquela mesma madrugada a cidade de Praga iria ser bombardeada. Então, diante dessa terrível e inesperada ameaça, não restou outra alternativa ao presidente da Tchecoslováquia e foi exatamente assim que se deu a incorporação do país à Alemanha nazista. Depois, com o final da Segunda Guerra Mundial e a derrota da Alemanha nazista, a então União Soviética terminou por impor o comunismo no país. Dessa forma, a Tchecoslováquia saiu de um inferno e entrou forçadamente em outro. Foram anos de terror e muito sofrimento. Para os religiosos, por exemplo, o estrago causado pelo comunismo foi brutal. O regime comunista confiscou todos os bens pertencentes às igrejas, padres foram presos e executados. As igrejas foram praticamente extintas. Como resultado de uma população de 90% de católicos no início do século passado, supõe-se que restam apenas 10%. O comunismo foi finalmente abolido da Tchecoslováquia anos mais tarde, viabilizado com as mudanças proporcionadas pela perestroika e glasnost do presidente Mikhail Gorbachev, da então União Soviética. Nessa época, foi como as pedras de um dominó caindo umas sobre as outras. Aconteceu a queda do Muro de Berlim,
e com isso o fim da Alemanha comunista. Em seguida aconteceram as revoluções em vários outros países da Europa, que culminaram também com o fim do comunismo. Entre estas revoluções, a Tchecoslováquia foi um desses países e com isso conseguiu pôr fim ao sofrimento. Depois veio a dissolução da própria União Soviética, a qual resultou na criação da Rússia e de 14 outros novos países. Em reconhecimento às apropriações indevidas praticadas pelo regime comunista, o governo da República Tcheca resolveu, em 2012, pagar durante 30 anos bilhões de dólares de indenizações às igrejas. É interessante observar que essa indenização abrange apenas 56% do que foi confiscado pelo regime comunista. É relevante destacar que os tchecos não eram nada satisfeitos com o nazismo e muito menos com o comunismo que o sucedeu. Ambos foram implantados de forma forçada, o país não tinha autonomia. Em termos práticos, eram ditaduras e, além disso, eram comandadas diretamente do exterior do país. Os movimentos populares, tais como o Levante de Praga de 1945, a Primavera de Praga de 1968 e a Revolução de Veludo de 1989, comprovam essa repulsa do povo por esses regimes. Hoje, a República Tcheca é um país livre desses regimes opressores. Tem uma economia saudável baseada na indústria de bens e serviços. E tem uma forte presença no setor de turismo. Voltando-se ainda mais no tempo, tem uma história curiosa que aconteceu em Praga. Foram incidentes que ficaram conhecidos como as defenestrações de Praga. Essas defenestrações eram atos em que pessoas jogavam os seus oponentes pela janela. Aconteceram duas defenestrações. Uma em 1419, que levou às guerras hussitas, e a outra em 1618, tendo sido esta uma das consequências que levaram à entrada na Guerra dos 30 Anos. Bom, com uma longa e curiosa história, Praga é uma das cidades da Europa que mais recebe turistas, sedentos para conhecer vestígios do que foi o seu passado. Não tivessem acontecido os incontáveis conflitos ao longo do tempo, hoje teríamos muito mais o que apreciar dos povos antigos, mas as incontáveis guerras tiveram um poder destruidor muito grande. Apenas para citar um exemplo, já no final da Segunda Guerra Mundial, a Força Aérea dos Estados Unidos lançou 152 toneladas de bombas na cidade de Praga. Os responsáveis pelo ataque disseram que foi por engano. Era para ter sido na cidade alemã de Dresden. O fato é que aproximadamente 100 casas e sítios históricos foram completamente destruídos, além de outros 200 que foram parcialmente destruídos. Aqui, uma maneira diferente de passar pelas ruas da cidade, ao mesmo tempo apreciando e por que não, uma cerveja. Afirma-se que os tchecos costumam tomar cervejas em copos de meio litro. Em resumo, pelo que pudemos ver e por muito mais que isso, a cidade de Praga tem muito o que oferecer em termos de opções de turismo e com isso merece muito ser visitada. Então, um brinde para comemorar Praga, essa bela cidade. Um brinde também aos tchecos.
día 3. Não, vocês têm que estar na recepção às 9 horas. Vocês têm que estar na recepção e vão à procura de vocês. Pegam e levam ao aeroporto. Aeroporto Krasny, raczej